Se você deseja colher méritos duradouros, cultive a justiça com retidão e a verdade com constância. Marco Túlio Cícero foi um dos mais proeminentes filósofos, oradores e escritores da Roma antiga. Suas palavras inspiradoras nos convidam a cultivar a retidão e a constância em nossas ações, visando méritos genuínos e duradouros. Por isso, separamos 15 citações para você se inspirar e refletir na data de hoje. A gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. A gratidão é um sentimento profundo de apreço e reconhecimento pela bondade que recebemos. Essa frase sugere que a gratidão vai além de ser apenas uma virtude isolada, pois ela desempenha um papel fundamental na formação e no fortalecimento de todas as outras virtudes humanas. Ao reconhecermos e valorizarmos as coisas positivas que nos acontecem e as contribuições das pessoas ao nosso redor, desenvolvemos uma atitude de humildade, generosidade e empatia. A gratidão nos conecta com a essência da natureza humana, despertando um sentimento de reciprocidade e promovendo uma sociedade mais harmoniosa. Assim, essa frase nos lembra que a gratidão é a base para o cultivo de todas as virtudes de nossa jornada pessoal e coletiva como membro da sociedade. Se não temos vergonha de pensar, não devemos ter vergonha de dizer. Cícero fala sobre a importância da expressão livre e autêntica dos nossos pensamentos. Essa frase sugere que se somos capazes de pensar de forma independente e crítica, não devemos sentir vergonha ou receio de compartilhar nossas ideias e opiniões com os outros. A liberdade de expressão é um direito fundamental que nos permite contribuir para o diálogo e o debate e o progresso da sociedade. Ao manifestar nossas reflexões, podemos desafiar ideias estabelecidas, gerar novos conhecimentos e promover mudanças positivas. Outro ponto desta frase é que se nosso pensamento está turvo, se nosso pensar está contaminado por alguma vergonha ou culpa, então não é necessário que se fale. Leia a cada espera. Leia em todas as horas. Ler no lazer. Ler em tempos de trabalho. Leia à medida que se entra. Ler como um sai. A tarefa da mente educada é simplesmente ler para liderar. A leitura é uma atividade essencial para o desenvolvimento intelectual e de liderança. Ela sugere que devemos aproveitar todas as oportunidades para ler e absorver conhecimento, independentemente do momento ou da circunstância. A leitura nos proporciona acesso a diferentes perspectivas, ideias e experiências, ampliando nossa compreensão do mundo e aprimorando a nossa capacidade de pensar criticamente. Ao nos educarmos por meio da leitura, adquirimos ferramentas para liderar, influenciar e inspirar outras pessoas. Essa frase nos lembra que o hábito de ler é um caminho para o autodesenvolvimento e a liderança intelectual. A amizade melhora a felicidade e diminui a miséria, dobrando nossas alegrias e dividindo nossa dor. A amizade tem um papel fundamental em nossa vida, pois sua presença nos traz alegria e conforto, enquanto compartilhamos momentos de felicidade e enfrentamos as adversidades juntos. A amizade nos oferece um senso de pertencimento, apoio emocional e conexão social, elementos essenciais para uma vida plena. Ao compartilhar nossas alegrias, elas se tornam ainda mais significativas, e ao dividir nossas dores, elas se tornam mais leves. Essa frase nos lembra que cultivar relacionamentos genuínos e nutrir a amizade é um investimento valioso em nossa jornada de busca pela felicidade e pela mitigação da tristeza.
pois há apenas uma justiça essencial que cimenta a sociedade e uma lei que estabelece essa justiça. Esta lei é a razão reta, que é a verdadeira regra de todos os mandamentos e proibições. Quem negligencia esta lei, escrita ou não, é necessariamente injusto e perverso. A justiça é um princípio fundamental para o funcionamento harmonioso da sociedade. Logo, essa frase sugere que existe uma única forma de justiça essencial que serve como base para estabelecer leis e regulamentos. Essa justiça essencial é guiada pela retidão da razão, que representa a verdadeira norma pela qual devemos guiar nossas ações e decisões. Ao negligenciar essa lei da razão, independente dela ser codificada ou não, estamos inevitavelmente agindo de maneira injusta e prejudicial. Essa frase nos convida a refletir sobre a importância de uma sociedade fundamentada em princípios justos e éticos, que respeitem a igualdade e a equidade e a dignidade de todos. Não saber o que se fez antigamente é ser sempre criança. Se não for feito nenhum uso do trabalho das eras passadas, o mundo deve permanecer sempre na infância do conhecimento. O conhecimento histórico e o aprendizado como um passado é importante para o desenvolvimento e o avanço da sociedade, pois a ignorância sobre eventos passados nos mantém em um estado de imaturidade intelectual, assemelhando-se ao comportamento de uma criança. Se não utilizamos as lições e as conquistas de civilizações anteriores como base para a construção de um novo conhecimento, estaremos perpetuamente limitados em nosso desenvolvimento. É preciso lembrar que a compreensão e a apreciação da história são essenciais para a evolução do pensamento humano, permitindo-nos aprender com os erros e sucessos do passado e progredir como sociedade. A autoridade de quem ensina é muitas vezes um obstáculo para quem quer aprender. Por vezes, a autoridade de quem ensina pode se tornar um obstáculo para aquele que se deseja aprender de forma significativa. Quando aceitamos passivamente as informações, sem questioná-las ou analisá-las criticamente, podemos limitar o nosso próprio crescimento intelectual. É essencial manter uma atitude aberta e questionadora em relação ao conhecimento apresentado, buscando compreender profundamente os assuntos e formar nossas próprias conclusões. Essa frase nos convida a superar a mera aceitação cega da autoridade e a busca de um verdadeiro engajamento intelectual com o mundo ao nosso redor. A vida que nos é dada, por natureza, é curta, mas a memória de uma vida bem vivida é eterna. A brevidade da vida humana e o poder duradouro das memórias que deixamos para trás. A ideia de Cícero sugere que, em termos de duração, a vida é efêmera e passageira. No entanto, o impacto que deixamos no mundo e nas pessoas ao nosso redor podem ser eternos. Uma vida bem vivida, pautada por valores, realizações e relacionamentos significativos, podem criar memórias que permanecem na consciência coletiva mesmo após a nossa partida. É preciso aproveitar o tempo que temos da melhor maneira possível, buscando viver com autenticidade, propósito e contribuindo para um legado positivo que transcenda a nossa própria existência. Enquanto há vida, há esperança. Temos aqui uma frase poderosa de otimismo e perseverança. Ela sugere que, independentemente da dificuldade, desafios ou desilusões que possamos enfrentar a vida, a esperança sempre permanece como uma força motriz. Enquanto estivermos vivos, temos capacidade de buscar soluções, encontrar novos caminhos e buscar a transformação. A esperança nos sustenta durante os momentos de adversidade, nos encoraja a continuar avançando e nos lembra de que há sempre a possibilidade de um futuro melhor. Pois os livros são mais do que livros, eles são a vida, o coração e a essência das eras passadas, a razão pela qual o homem trabalharam e morreram, a essência e a quintessência de suas vidas.
Os livros transcendem sua forma física, sendo portadores da vida, do conhecimento e das emoções humanas ao longo do tempo. Os livros captam essências das eras passadas, revelam as aspirações, as conquistas e as lutas que vieram antes de nós. Eles são um testemunho do valor que a humanidade atribui à busca pelo conhecimento e à comunicação de suas ideias. A importância dos livros como fonte de inspiração e aprendizado e conexão com a vastidão do pensamento humano está presente em cada livro. A vida dos mortos se passa na memória dos vivos. Essa frase evoca a ideia de que aqueles que já partiram continuam vivendo em nossa memória e na forma como os lembramos. Embora fisicamente ausentes, suas vidas continuam a ter significado e impacto por meio das lembranças e influências que deixaram para trás. As histórias, as realizações, as características dos entes queridos e de outras figuras importantes em nossa vida penduram em nossas recordações. Essa frase nos lembra da importância de honrar e preservar a memória daqueles que já se foram, mantendo vivo o legado que construíram e mantendo um vínculo emocional com eles por meio das lembranças. Os políticos não nascem, são excretados. Embora possa parecer irreverente, essa citação traz uma crítica contundente ao sistema político e aos políticos em si. Ela sugere que os políticos não são resultado de uma predisposição inata ou de qualidades excepcionais, mas sim de um processo que muitas vezes é visto como negativo e desagradável. A expressão "são excretados" pode ser interpretada como uma alusão à maneira como o sistema político muitas vezes seleciona e produz em líderes, enfatizando a ideia de que a política nem sempre é um ambiente ideal ou meritocrático. Essa frase nos convida a questionar a natureza da política e a refletir sobre a qualidade e a integridade dos líderes que ocupam cargos de poder. Estudar filosofia nada mais é do que preparar-se para morrer. O filósofo sugere que a filosofia, como um campo de estudo e reflexão, nos confrontam com questões existenciais e nos prepara para enfrentar a nossa própria finitude e mortalidade. Ao explorar temas como a existência, a ética, o propósito da vida e a natureza da realidade, a filosofia nos convida a refletir sobre nossa existência e a buscar respostas para perguntas fundamentais. Dessa forma, estudar filosofia nos convida a confrontar a transitoriedade da vida e a desenvolver uma perspectiva mais profunda e significativa sobre nossa própria mortalidade. A vida dos mortos é colocada nas memórias dos vivos. O amor que você deu na vida mantém as pessoas vivas além de seu tempo. Qualquer um que recebeu amor sempre viverá no coração de outra pessoa. O amor, o afeto e a conexão humana são elementos que transcendem a morte física. Quando amamos e somos amados, nossa influência e presença continuam a existir nas memórias e nos corações daqueles que nos amam. O legado emocional que deixamos para trás é capaz de nutrir e sustentar os outros, mantendo-nos vivos de alguma forma. Essa frase nos convida a cultivar o relacionamento significativo, a expressar nosso amor e a demonstrar apreço pelas pessoas em nossa vida, pois essas expressões de amor têm o poder de transcender a própria existência física. O que é moralmente errado nunca pode ser vantajoso. Mesmo quando permite que você obtenha algum ganho que você acredita ser vantajoso. O mero ato de acreditar que algum curso de ação errado constitui uma vantagem é pernicioso. A moralidade e a integridade são guias para nossas ações e decisões. Assim, não devemos permitir que benefícios aparentes ou ganhos pessoais nos levem a comprometer princípios éticos. O que é moralmente errado, independentemente das circunstâncias, não podem ser justificado por supostas vantagens ou benefícios. A frase nos lembra que a crença de que um curso de ação errado pode trazer benefícios é prejudicial, pois mina os fundamentos da moralidade e corrompe nossa consciência. Ela nos convida a considerar cuidadosamente as implicações éticas de nossas escolhas, priorizando o que é certo e justo, mesmo que isso possa envolver sacrifícios ou renúncias em curto prazo.
Ficamos por aqui, um forte abraço, se inscreva no canal e deixe seu like. Comente abaixo qual a sua frase preferida.